Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a pré-história brasileira, um assunto pouco comentado nas aulas e na sala de aula, tudo bem? Então vamos lá. Quero iniciar aqui com vocês falando sobre esse ponto, que pouco se discute sobre essa parte da história, né? Muito se discute sobre a história do Brasil, Brasil colônia, essas coisas. Mas o que tinha antes disso? É um assunto que precisamos discutir, certo? O que tinha antes desse Brasil colônia? Né? O que tinha ali antes dos portugueses, certo? Então sabemos, né, que o ser humano ele surgiu, tudo indica que no continente africano, por volta ali de 3 milhões de anos atrás, e entendemos que eles chegaram na América há milhares de anos atrás, por movimentos migratórios, correto? Isso é fácil de pensar, porque vamos lá, pensa comigo. Se o ser humano tudo indica que ele surgiu na África, ele não tem como ter aparecido aqui na América de uma hora para outra e do nada, correto? Então ele precisa ali fazer algum movimento migratório para conseguir chegar aqui, tudo bem? Então, hoje existem duas possíveis teorias sobre essa migração. Uma fala que o ser humano passou pelo Estreito de Bering, como mostra a imagem na parte superior, certo? Entre a Sibéria e o Alasca durante a Grande Era Glacial, ou a famosa Era do Gelo, que deu origem ao filme, tudo bem? Que a água, ela tinha congelado nesse estreito e os seres humanos conseguiram passar por ali e vir ali percorrendo até chegar na América, tudo bem? Uma outra teoria é que há mais ou menos 14 mil anos eles chegaram de canoas primitivas, como mostra a imagem na parte de baixo, tudo bem? Então, essa teoria, ela não destrói a outra, porque não precisa existir uma única possibilidade, né, de chegada, certo? Pode muito bem, por exemplo, um grupo ter vindo pelo Estreito de Bering e a outra ter vindo ali pela Oceania por essas canoas primitivas, tudo bem? Então, uma teoria não necessariamente anula a outra, pode ter acontecido as duas possibilidades. Existem outras teorias, mas eu quis tratar primeiro sobre essas com vocês, porque são as principais, tudo bem? Então, e assim, tem um outro ponto ali que é bem interessante de se tratar, que o primeiro fóssil encontrado aqui na América foi aqui no Brasil, tá legal? Na Gruta da Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Então foi então encontrado a luzia dentro de uma gruta, certo? Às margens de uma lagoa, a Lagoa Santa, e esse fóssil da luzia, ele data ali de 12 mil a 13 mil anos atrás. Então é o fóssil mais antigo da América, tudo bem? E aqui foi encontrado aqui no Brasil, tá legal? Então a pré-história brasileira é um tema muito estudado. Ainda existem poucos dados sobre esse período da nossa história. Por exemplo, existem estudos que mostram, né, alguns desenhos rupestres que datam ali de 48 mil anos atrás. Aí deixa todo mundo muito confuso, porque como o primeiro hominídeo, né, como o primeiro ali, entre aspas, ser humano, ele chegou aqui há 12 mil, a 13 mil anos atrás, né, esses primeiros hominídeos, e existe desenho de 48 mil anos atrás. É estranho, né? Então, assim, existem poucos estudos, existem muitas lacunas que ainda não descobriram outros fósseis, tudo bem? Então, mas sim, o primeiro fóssil encontrado até então foi o da Luzia, há 12 mil, a 13 mil anos atrás, mais ou menos, tá legal? Agora, falando de uma sociedade anterior a tudo isso, que eu acho que vale muito a pena ali pontuar isso, como no Brasil Colônia, por exemplo, bem antes do Brasil Colônia, temos a sociedade Umbu. Essa tradição, então, Umbu, é o nome pelo qual se conhece a cultura de um dos primeiros povos indígenas, tudo bem? É um povo caçador-coletor, certo? Eles habitaram ali a região do sul do Brasil e áreas adjacentes ali em São Paulo, também na Argentina, também ali no Uruguai, ocupando há cerca de 12 a 13 mil anos atrás, tá legal? Então eles utilizavam também flechas, eles utilizavam ali de algumas pedras lascadas para conseguir caçar animal, tudo bem? Fazer algumas ferramentas para essa caça, tá legal? Então eles eram caçadores, tudo bem? Mas é interessante um outro povo, principalmente, porque é o povo ali mais conhecido, certo, desse período, que é o sambaquis. Eles viveram entre 2 mil a 8 mil anos atrás, certo? Eram povos caçadores, mas principalmente pescadores. Eles não eram tão nômades, certo? Porque eles estavam sempre ali às margens de algum rio, tudo bem? Para poder fazer essa pesca, certo? E possivelmente existia uma certa hierarquia, ou seja, uma estrutura social, como a gente sempre comenta, né, nas outras aulas, por exemplo, a aula de Egito. A gente comentou sobre a estrutura social, certo? No topo, faraó, sacerdote, os soldados, tinha até escravo. Então também aqui, possivelmente, existia também uma certa hierarquia, tá legal? Então eles, esse povo, os sambaquis, eles antecedem os tupis, certo? E com o tempo, os sambaquis eles foram deixando de existir, tá legal? E os tupis eram mais desenvolvidos, tudo bem? Eles conseguiam plantar vários alimentos,
Ou seja, eles eram um povo um pouco mais sedentário, porque você plantando ali um alimento, você não precisa ficar tipo, toda hora correndo, mudando de lugar para conseguir se alimentar. Se você planta, você vai colher depois de um tempo, e aí você pode ficar sedentário, ficar fixo em um determinado lugar, certo? E com isso, então, surge o povo tupi com várias tribos. Isso acontece bem antes da chegada dos europeus, tudo bem? Bem antes da chegada dos portugueses. E eles conseguiam armazenar alimento em cerâmica. E a gente já, né, como eu expliquei para vocês em aulas anteriores, isso é uma prática de sociedades bem avançadas, tá, para o período. Então, conseguir fazer essas atividades ali de guardar alguns alimentos dentro da cerâmica, tudo bem? Fazendo alguns potes ali de cerâmica. Então, isso é uma sociedade bem avançada. E os tupis já conseguiam fazer isso, tá legal? E é uma coisa que é interessante, que pouco é comentado, né? Temos vários sítios arqueológicos aqui no Brasil, tudo bem? Esse que eu quero comentar aqui com vocês pontualmente, tem várias e várias pinturas rupestres que vale muito a pena conhecer. Como, por exemplo, né, esse que eu quero tratar, é o Parque Nacional da Serra da Capivara. É uma grande unidade ali de conservação, né, de proteção da natureza, e a área que tem maior e a área mais antiga também de concentração de sítios pré-históricos da América. Ou seja, o maior sítio pré-histórico da América está aqui no Brasil e pouco se conhece sobre eles. Tudo bem? Então, assim, a maior parte das pessoas que vão lá visitar esse sítio são estrangeiros, né? Nem é os brasileiros, etc. Então, vale muito a pena conhecer e procurar e conhecer mais sobre esses sítios arqueológicos ou essa parte da nossa história, tá legal? Então, a aula de hoje foi basicamente isso, tudo bem, pessoal? Quero agradecer muito a atenção de todos vocês, muito obrigado e bons estudos.